querido, bom dia. Para quem eu ainda não cumprimentei, vamos continuar nosso estudo em comunidade. Previously on Judges. Vamos recapitular como está sendo um manancial de bênçãos para a nossa vida, nos debruçar nas palavras das Escrituras que nos narram o período dos juízes. Tudo começou numa continuação. Povo de Deus, a promessa de tirar da escravidão no Egito, adentrar a terra prometida, e a partir dali, vocês se lembram que Josué chegou no momento que falou assim: meus irmãos, Deus é Deus, vocês têm vivido, seus olhos têm visto o que Ele tem feito por nós, e Ele continuará fazendo. Mas agora me digam, vocês vão servir ou não vão? Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo ali com o coração quebrantado: não, nós vamos prosseguir em amar e servir o nosso Deus. E eu queria só recapitular rapidamente que no capítulo 1, que o Rodrigo finalizou no último domingo, o que aconteceu? Me atualizem porque eu estava em aula lá embaixo. O Senhor deu uma orientação não, deu uma ordem, que quando adentrassem aquela terra habitada por povos estranhos, e que bom que o Rodrigo já fez toda essa ambientação para vocês, é tudo tão preto no branco, né? Vocês vão entrar lá, vão matar, vão destruir tudo, não vai ficar ninguém. E foi isso que eles fizeram? Foi? Não. O que aconteceu? Pode me falar, por favor, com as suas próprias palavras. O que aconteceu antes que a gente parta para o capítulo 2? Qual foi a treta? Outra até não, fica aí de boa, vamos junto aqui, cabe todo mundo. Muito claramente a ordem do Senhor não foi cumprida, ponto. E a gente estava tomando um café lá em casa, né? Eu, Renata, Túlia, caramba, esse é o mesmo Deus que manda chegar matando todo mundo, acabando com tudo que tem ali. Gente, nós abrimos o culto hoje cantando, né? Quão grande é o meu Deus. E esse é o mesmo Deus. O que mudou foi o seu povo. E naquele momento, por Ele que eu não entendo e não sondo todos os caminhos, e quem sou eu para querer dizer para vocês o porquê e todos os porquês dessas orientações. Mas o que eu posso falar para vocês, que eu sinto, que o meu coração testifica com a palavra de Deus, é que quem mudou foi o povo. E o povo como um filho que precisa daquele leitinho ali, que é como a minha Débora, que fala: mamãe, 40 graus de febre, pulando e agitando, e eu medicando, e eu: minha filha, você precisa descansar. Não quero descansar. 3, 2, 1. É o povo de Israel aqui. O Senhor tem que falar algo muito prático: faça isso. E como o Roger muito bem nos lembrou, Israel não fez, Israel o povo, e ainda com aquela crença. Eu acredito que muitos acreditavam estar fazendo certo. Não, deu algum ruído aí na comunicação. Deus não vai mandar a gente matar esse povo todo, não. A gente está até conversando aqui, estamos nos entendendo, estamos compartilhando a água do rio, dá para ficar aqui. Não vou matar esses aqui, podem ser a força de trabalho que eu precisava. E aí, muito bem, foi visto que Deus não precisava das gambiarras do povo, muito pelo contrário. Ali era um teste à obediência
Eu acredito que esse trecho aqui do final do primeiro capítulo, o meu irmão que é músico já me explicou. Muitos acham que é meio, é estrelismo. Algumas bandas, quando vão tocar em algum lugar, fazer um grande concerto, no meio do contrato aparece uma cláusula assim: nós queremos 720 toalhas brancas engomadas no nosso quarto. Aí o Andy estava falando, palhaçadinha. Ele falou, não, isso é uma praxe dos que já estouraram e dos que estão começando, para ver se os contratantes estão lendo todas as cláusulas do contrato. Não é porque eles querem 720 toalhas para eles, mas são tipo uns peguinhas lá no meio do contrato para ver se a galera está ligada. Porque se eles estão cumprindo isso, aquilo que é muito mais importante para nós e que é menos trabalhoso para eles vão fazer. Enfim, não fizeram. Deu para fazer um Previously on Judges? Chegamos juntos? Então vamos adentrar o capítulo 12. Abre a sua Bíblia, você que ainda não abriu. Vamos ler a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar conosco, a tratar conosco, a nos ensinar e nos iluminar a mente, o coração, para que possamos não nos desviar desse caminho com o Senhor. Capítulo 12. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal até Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubarei os seus altares. Derrubareis os seus altares. Vocês derrubem os altares deles. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei eu diante de vós. Antes eu os deixarei, e eles estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para sua herança, possuírem a terra. Vida que segue. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Me lembrei, enquanto a gente orava pela irmã Maria, faleceu o Josué aqui, idade avançada, mas falando, servo do Senhor, filho do seu pai. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, ou seja, um por um, foi dormindo no Senhor, né? E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco tudo que fizera por Israel. Vamos orar mais uma vez? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queridos, eu peço de todo o meu coração que essa palavra fique clara, límpida e transparente para cada um de vocês, como ela está pulando de clareza para mim.
há uma urgência de fidelidade da nossa parte, que Deus aguarda, que não há tempo mais de ficar titubeando, como diria o meu reumatologista, claudicando. Não há mais esse tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu posso até cometer uma indelicadeza agora, uma indiscrição, mas eu peço que vocês tenham maturidade para ouvir o que eu vou falar. Eu estava lá no sepultamento da Ilse. A Ilse foi minha amiga, cantamos no mesmo banco do coral por 20 anos. Eu estava vivendo já outra geração aqui com o Gustavo, Davizinho, Adriano, as crianças, os netinhos. Mas o que mais me quebrava por dentro em tristeza quando nós fomos nos despedir de Ilse no sepultamento, não era por ela, mas pelos que ficaram. O Davi tinha saído para fazer uma compra e voltou e a encontrou já desacordada, infartada, e depois os meninos chegaram com socorro tentando reanimá-la. Isso não é para deixar a gente desesperada, a gente tem que viver em verdade, porque naturalmente as pessoas começam a se lembrar daquilo que é uma verdade para todos os dias. Já cantava Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, não há amanhã mesmo, e Jesus já disse isso. Você sai e não volta. Eu não me esqueço claramente de uma frase que o Eric falou aqui em uma pregação. Eu nem lembro o texto que ele estava pregando, assim, mas eu lembro que ele falou uma coisa que na hora o Jesus repete. Você pode sair aqui para começar a bater a cabeça naquele meio fio ali, você não sabe nem se vai chegar em casa hoje. E como nós estamos vivendo? Né? Com a nossa família, né? Quando eu falo de estar cometendo uma indiscrição, assim, eu penso os meninos. Será que rolou, em vez de uns abraços muito gostosos, aquele abraço fortinho da Ilse, no domingo falar, mãe, você não fez a minha escarola crocante como eu gosto? Eu sei que não. Mas tem cada um no seu coração. Mas será que eu vivi bem até o último momento que eu tive a oportunidade? Eu não sei o que passa no coração do Adriano de quando ele conversou a última vez com a Luciana. A Luciana que a gente conheceu. Para quem não conheceu, Luciana é uma menina da minha faixa etária, uma advogada super gabaritada, nativa, passar ainda no louvor da igreja, que é de louvor de igreja grande, sabe, né? É escala, é ensaio, e é filho pequeno, e vamos embora. Hoje ela está muito diferente. Né? Então essas circunstâncias aparecem. E que a gente esteja assim sempre, que a gente não precise perder pessoas para se lembrar disso. Mas eu quero ir mais além, eu quero falar da nossa caminhada com o Senhor, como irmãos em Cristo, como família, como igreja, diante disso que a palavra está nos narrando, nos contando aqui no começo de Juízes. Eu li até o versículo 10, mas era até o versículo 11 que eu queria ler. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. É aquela coisa mesmo da cachorra que volta lá no vômito dela e se chafurda lá na nojeira. A urgência de fidelidade para que vivamos o que o Senhor tem para nós e por meio de nós e através de nós. Não há tempo de ficar titubeando. Porque, gente, o que aconteceu aqui, eu entendo que é algo parecido quando eu estou lá em casa, no dia que eu não estou muito bem, assim, ou por algum desconforto de saúde e tal, e eu estou fazendo alguma coisa lá dentro e eu estou ouvindo só as meninas assim, aí começa, aí eu falo assim, se eu for aí na sala, eu não vou mais para falar. Aí
calma alguns segundos, sai da casa. Quando eu apareço, já é com o chinelo na mão. Foi o que eu entendi aqui no começo do capítulo 2. Aconteceu deles não fazerem nada do que o Senhor tinha mandado com que eles fizessem. O capítulo 2 já começa: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Por que Gilgal? Gilgal era hoje, sabe o quê? Ninguém nem viu a terra prometida da escola lá nos traços. Foi onde eles armaram o acampamento, foi onde foi erguido o tabernáculo, onde foi feita a adoração, instituída a adoração, e ali se personificava a presença do Senhor. Se lembra? A arca perdida, Indiana Jones. Desculpe, gente, a linguagem que eu sou lembro, mas aí o próprio Deus, diz a palavra, saiu de Gilgal e subiu lá para o Boquim. Botequim, né, onde estava acontecendo o problema. E ele foi lá. E eu imaginei que o Senhor chegando lá, porque anjo do Senhor, se a gente vai estudar e virar os textos antigos, é diferente de falar, e apareceu um anjo enviado pelo Senhor. Agora fala o anjo do Senhor. Aí os estudiosos mergulham numa série de possibilidades dentro da própria Bíblia. Então o anjo do Senhor apareceu a Josué e blá blá blá, e Josué se prostrou. Se fosse um anjo, ia deixar Josué prostrado? Não, mas ele continuou lá prostrado e o anjo do Senhor falando. Então assim, o próprio Deus, né? Não, mas assim, use-se o anjo do Senhor, porque é uma forma que era visível, palpável para o povo, porque o próprio Deus, se ele aparecesse, aí não tinha mais povo para a gente continuar lendo a história deles. Mas enfim, o Senhor não chegou com o chinelo como a Cíntia chegaria. Ele foi e falou ainda, né? Por que vocês fizeram isso? Não tiraram. Então tá, eles vão ficar. Eu aqui não vou tirar. Eles ficarão nas costas de vocês. E os deuses deles vos serão por laço. E não terminou o capítulo para que isso acontecesse. Na hora que o próprio Deus os repreendeu, não foi, eles não ouviram o recadinho. O próprio Deus falou com o povo. O que a Bíblia nos diz? Que o povo... Não, mamãe, não me bate desse não, mamãe, eu prometo, nunca mais vou fazer isso, mamãe. E amanhã, quando ligar o tal do Minecraft, vai ser o mesmo nhenhenhen. Foi o que aconteceu. O povo chorou, diz a Bíblia. Ok, chorou, aí enxugamos as lágrimas. A Josué, tá, gente, então vamos viver com Deus as nossas vidas. Aí cada um lá na sua hortinha, né, como diria meu professor. Cada um tem sua hortinha lá no seu pedacinho de terra. Foi, cada um viveu e o tempo foi passando. Josué dormiu no Senhor. Teve na geração dele, eu acredito que o Calebão também foi homem forte, deve ter feito um pouco mais. E a Bíblia diz que aqueles ainda mais vigorosos viveram um pouco mais, mas até que um por um foi descansando no Senhor. E aí sobrou quem? Acha para mim a frase de arrepiar. Versículo 10. Foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. O que significa isso? Toda aquela geração foi morrendo até descansar junto a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Como assim? Uma geração surgiu do nada, do repolho, da cegonha? Eu digo, quando estava o meu pastor, que é o meu marido, me passando a missão, eu até brinquei, né, com os nossos irmãos. Você não faz isso, de ligar para o Érico às 2h05 da manhã, dizendo que ele vai pregar daqui a pouquinho, mas é a esposa, né?
Mas Deus é maravilhoso. Enquanto a gente conversava, ele falou, pois é, algo que é tão... me impactou tanto, e eu vou lendo outros estudiosos e outros pregadores que falam de Juízes, que eles também veem que é essa mensagem, como não tinha ainda isso ardido no meu coração. A falta de continuidade. Nós não somos eternos. Bethesda, nós não estamos aqui para sempre. O que será dos que ficaram? Eu não estou falando só para você que é pai ou mãe, que é desesperador para você, não vou aliviar. Mas para todos nós, que legado nós vamos deixar, ou já não estamos deixando de deixar. Uma geração que viu prodígios, que ao morrer, quem ficou não tinha ideia do que tinha acontecido com seus pais. A Bíblia está falando, eles nem sabiam. Quando lá em Deuteronômio, o Senhor muito categoricamente, lembra do Deus que a gente acha que mudou no Novo Testamento? Mas não, quem mudou é o povo. Por quê? Leitinho, lá em Deuteronômio, você vai falar isso para suas crianças, ponto, não. E no sentar, e no levantar, e no andar, e na hora que está comendo, fale essa palavra com urgência. Viva essa palavra com urgência. A gente acha bonitinho eles cantando aqui, e andando pelo caminho, que seja assim. Eu estou falando não é só pai e mãe, para criança, para os que chegarem para nos visitar, para o seu amigo que senta do seu lado lá no trabalho. Sobre nova geração, tem os que estão crescendo, tem aquela nuvem de testemunha que vai se juntando ao nosso redor. Temos um legado a ser escrito de agora, para quando não estivermos aqui. Ou em outro prédio, onde quer que a gente se reúna. Haja pela tua misericórdia, Senhor, um povo que se chama pelo teu nome. Nós não merecemos nada. Nada. Mas se nós da nossa imundície pudermos ser lembrados assim, esse é o Deus da Cíntia que ela tanto me falava aqui. Eu tenho uma amiga Rebeca lá no trabalho, que o mundo está desabando, vou estar com a mão na cabeça, ela está sorrindo. Deus é quem cuida de mim, pode cuidar de você também. Mas será que a gente não está gritando e pondo a mão na cabeça antes de todo mundo? Vamos falar de criança, que aqui é a casa muito específica. A geração que se levantou depois, eu nem sabia. Quanto mais conhecer Deus, porque conhecer Deus é pessoal, né? Não dá pra gente deixar no papel passado isso. Foi a geração que se levantou depois. Você pensa assim, gente, como é que eles mudam desse jeito? Eles mudaram, não, eles simplesmente deixaram de existir. Surgiu uma que não sabia de nada que tinha acontecido antes. A culpa não é de quem está chegando, não, gente. A culpa foi dos que morreram, sem viver uma vida que inspirasse seus filhos a amarem esse Deus. Ter um lugar para a gente trazer aos domingos é uma bênção. A liberdade de culto na nossa nação, para que a gente possa cantar e viver em comunidade a adoração, que faz parte, porque não existe vida com Deus a sós, ela é refletida nos relacionamentos. Se lembram de Isaías? Eu vi o Senhor, seu manto encheu o templo. Isaías teve essa visão no ano que morreu o rei Uzias. Ele não começa o capítulo 6 de Isaías? Eu estava enlutado. Foi no ano que morreu meu rei. Eu vi o Senhor. E o séquito da sua orla encheu o templo. Era aquela glória. E os querubins e os serafins que tampavam os olhos, cobriam os seus pés, mas que falavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. É
É na comunicação comunitária que eu declaro a santidade do meu Senhor. O contrário disso é Babel. Cada um fala a sua língua, vamos construir altar, vamos encher a igreja, vamos fazer programação. Que a igreja seja cheia, sim, pela sede que há nesse mundo da palavra de Deus. Mas a adoração é comunicar. É comunicar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, diziam uns aos outros. A geração que morreu, ela não viveu de forma a inspirar os outros, a inspirar os seus filhos, a inspirar aqueles que se achegavam sem conhecer com as suas vidas. E esse é o nosso desafio. E até mesmo em relação às crianças, eu vou falar para vocês, a minha família nunca frequentou a igreja junto comigo. Nunca. Tem um vídeo que está bombando aí nos WhatsApp, eu acho que até já chegou no grupo das rosas, mas eu já recebi de mães da escola também, aquele rapaz lá da Paraíba falando: gente, se eu fosse uma criança como meu filho é hoje, eu ia ter sido um fracasso. E eu estou nesse meu conflito, porque se eu, na idade dele, estivesse dentro de casa, televisão, computador, joguinho, Netflix, do jeito que eu me disperso, ia ser a minha ruína. E aí ele vai dando outros exemplos, e o perigo que a gente cai, que porque eu passei por essa dificuldade, eu não quero que meu filho passe, e aí eu estou destruindo toda a possibilidade do meu filho construir uma história, né? De gelar, arrepiar. E eu falo para vocês, até você que não é pai e mãe, voltando ao meu exemplo que eu falei, eu nunca fui de chegar na igreja com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Nunca. Nunca. Eu olhava na igreja, assim, as famílias chegando, parando, descendo do ônibus ou do carro, todo mundo junto, aquilo para mim era o céu. Eu não tinha isso, né? Então, quando eu estava lá, eram as gotas semanais que eu tinha daquele aprendizado, e o Senhor achou em mim o coração sedento. Mas eu vou falar para vocês, meu pai, minha mãe não estavam lá, mas eu olhava as minhas professoras de escola dominical. Todas elas foram minhas madrinhas de casamento. São minhas amigas até hoje. Porque eu olhava para elas assim. Gente, come arroz e feijão como eu e você. Tem as mesmas dificuldades. Tem dia que está da virada falando ideia. Mas amam a Jesus de todo o coração. E eu pequeno, eu olhava para elas assim. Eu queria até usar o esmalte que uma usava. O jeito de falar, eu ficava encantada. Pode parecer que eu estou pegando pesado com os meninos agora. Voltem para a sala da escola bíblica. Mas vocês não sabem a diferença que é para os nossos meninos que estão maiores quando vocês estão lá embaixo. Eu sei que eu sou mãe e eu ouço em casa. E é tão gostoso a troca que você vai ver, Rodrigo. No mínimo vai me dar mais uns 3 cultos para pegar, porque ele vai ver o que é falar de Apocalipse com essas crianças. Vamos pular no tempo agora, entrar na nossa máquina e ver que esse Deus mudou. Quem mudou fomos nós. Vamos para Tito. Tito, Filemon, Timóteo, Tito. Mas se não, aplica aí no botãozinho, vamos junto com o Adriano. Tito. Paulo começa lá no capítulo 1, escrevendo para Tito, a quem ele chama de meu verdadeiro filho. Paulo tinha filho, gente? Paulo era casado, gente? Não, mas olha aí, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Mas eu quero ir lá para o capítulo 2. Paulo falando a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
O que você for conversar e falar com os nossos irmãos, fale aquilo que faz sentido no contexto da sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sadios na fé, no amor, na paciência. Olha aí, o mesmo Deus falando, anota aí no seu caderninho, você que já é mais maduro, que é assim que eu quero ser chamada. Porque quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos, para mim, na meia idade, já era tão mais... Eu me sinto super jovem, mas não estou tão jovem. E a gente que vai caminhando para a maturidade, claramente a palavra nos ensina, seja sóbrio, grave, prudente, sadio na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas mulheres, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, porque no contexto aqui, quem toma vinho, né? Às vezes outros podem tomar, mas no contexto aqui é só para aquelas que não dá para tomar, porque se tomar, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, não mestras na maldade. Senhor, me ajuda, porque tem hora que eu quero ser bem malvada mesmo quando eu estou brava, mas não é isso que o Senhor espera de mim. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Isso é para mim, gente. Eu já estou recebendo aqui na nossa igreja, com seus filhos, alunos meus de escola bíblica. Que eu comecei foi cedo, tá? Quer dizer que eles eram praticamente da minha idade em sala de aula, mas eu já dava aula para eles. E essa palavra é para mim, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Aí o empoderamento feminino vai tentar, que é filho da igreja, vem aqui me bater. Ainda que você seja abençoado e tenha condição de pagar uma ajudante dentro de casa, mas que a sua família sinta o cuidado. Tem o cheiro da minha mãe nessa casa. Isso a gente aprende com as nossas amigas, que tem bom exemplo para nos dar. As nossas mães, nossas sogras, nossas tias. Versículo 5, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo. A gente pensa assim que o Senhor era muito ali, a ferro e fogo no Antigo Testamento, e em momento nenhum eu vi ele dando dicas tão práticas como está dando por meio de Paulo, escrevendo a título lá na frente. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não você, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta também os empregados, os servos, que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque tudo quanto fazemos, o Senhor nos diz, façam como para mim, não para o seu chefe, que você sabe bem o que é ou não, enfim, cada um tem a sua vida. Então, meus queridos, esse começar do capítulo 2 de Juízes é isso, a urgência de vivermos em fidelidade com o Senhor. É tão gostoso a gente mergulhar na palavra do Senhor, que naturalmente o tempo vai ficando curto. Ontem eu comecei meu devocional de manhã, aí a Debinha tá com a febre, que tá difícil de controlar, tá? Eu fiquei em casa com ela, enquanto o Rodrigo foi se encontrar com os irmãos que estavam ajudando lá no bazar da família Malafaia. E eu pensei, aí eu fiz toda uma agenda na minha cabeça. Não, aí agora, depois que eu der o almoço da Débora, eu vou pegar as questões da faculdade que estão em atraso, depois colocar o meu teletrabalho lá do tribunal em dia, para amanhã eu ir para a igreja tranquila, tal, poder passar a tarde livre. Aí eu fui começar o meu devocional. Gente,
é só começar para você não querer largar mais. Eu falo isso não é para você achar assim, uau, como a Cíntia é crente. Eu falo isso é porque isso é tão difícil para mim, que quando acontece eu sou tão abençoada que eu não consigo ficar guardando isso para mim. Faça isso. Faça o seu momento com Deus, o seu momento com Deus. Porque eu vou falar para você uma coisa. Eu vou pedir graça a Deus para me ajudar hoje, porque eu não fiz nada do que eu tinha programado para fazer. Porque eu comecei em pleno sábado, a casa toda só para mim, Debinha medicada, dormindo. Eu não saí do quarto. Foi muito bom. E entre as coisas que eu estudei, que eu reli, do tempo que eu fiz teologia, eu me lembro da necessidade de você conhecer bem o texto bíblico. Sabe um versículo que todo mundo gosta de repetir, que o justo viverá pela fé? Aí nisso chega na casa do irmão na hora do almoço, de fé, né? Eu estou falando das coisas que eu ouvia quando era pequeno, coisas nesse nível. Eu vou viver pela fé, eu não vou controlar o meu orçamento não, porque Deus proverá, ainda põe Deus na tomada. Sabe o que aquele texto diz no original do grego? É Novo Testamento, lá não, ele é um texto antigo que o Novo Testamento recupera, como está escrito, o autor de Hebreus falando como está escrito, o justo viverá e pela fé, tá? Em várias traduções, principalmente na Almeida. O termo ali é usado não para a fé, mas para a fidelidade. O justo viverá pela fidelidade dele a Deus, que é fiel e suprirá todas as suas necessidades. Mas se você está vivendo em fidelidade, coerência com o que ele te ensina e espera de você. Gente, isso mudou para mim totalmente o sentido do texto. Agora a responsabilidade não é do Senhor, mas minha, de ser fiel a esse Deus. Como não houve fidelidade da geração lá, que até se arrependia, chorava, mas não se despertou para inspirar a outros. É a urgência da igreja hoje, inspirar outros, sejam os menores aqui crescendo no nosso meio, sejam aqueles que vão se achegar a nós que não conhecem. É urgente a nossa fidelidade a Deus em promover que o Senhor se faça conhecido. O Senhor, quando se despediu dos discípulos, depois de ressuscitado, em momento nenhum ele falou: entupa o seu filho de atividade na igreja e faça isso com todos aqueles que te ouvirem. Mande para a igreja de segunda a segunda. O Senhor falou: ide, fazei discípulos. Aí eu vou para a minha vida pessoal aqui, eu estou discipulando meus filhos, meu Deus. Hoje eles têm 6, 8 e 2 anos de idade. Eles falam: mamãe, fica aqui com a gente até a gente dormir. Tem dia que é porque estão assustados, mas tem dias que eles falam claramente: mamãe, lê a Bíblia igual a senhora fazia antes, porque eu já não leio a Bíblia lá no quarto, porque a Débora dorme primeiro e eu não quero fazer barulho lá, e eu estou muito cansada, até que esse menino durma logo para eu poder tomar no banho e deitar também. Mas hoje eles ainda pedem. Vocês que já têm filhos maiores vão me dizer: vai chegar, eles não vão pedir nada, eles não vão nem querer falar, porque é natural da adolescência, aquela conversa de monossílabo, né? Oi filho, como é que foi hoje? Eles falam: ei. Ah, ei, e o que você... Aham, tá. Aí é lá que eu vou querer estabelecer o contato? Eu falo isso, gente, para a glória do Senhor e para que eu ainda fique mais alerta. Uma das coordenadoras da escola das crianças falou assim: você conversa com seus filhos, né? Achei que ela estava brincando, tipo, me zoando, porque fala pra caramba, né? Aí eu assim vi e tal, aí nem falei nada. Ela falou: não, eu tô falando isso pra você, porque é bom a gente como educador ver isso. Isso nos ajuda no fora de sala. E aí naquele dia eu fiquei parada, porque assim, quando eu chego na escola, eles vêm, o Pedro não, a gente tem que ir na porta dele, que no primeiro ano eles não liberam, a gente tem que ir lá buscar. Só que aí o Davi me vê lá do outro lado do pátio, ele vem dando um triplo cartão. Quando o Pedro chega na porta, o Davi já está do outro lado. Mamãe, deixa eu falar primeiro. Calma, vamos lá. Isso, pá, eu ganhei. Aí o Pedro ganhou. E eu vou começar. Davi, aí o Davi fez assim: deixa eu falar de novo. Calma, Davi. Aí o Pedro me conta como foi a tarde dele. Aí o Davi: mamãe, deixa eu falar uma coisa, quero parecer parecido. Não, vamos. Aí a gente vai saindo, aí a hora do pega pra acabar, ele tá grita
quando eu falo assim, vamos continuar a conversa lá em casa, ou na calçada, a gente vai indo, a gente vai conversando. Depois que a coordenadora me falou aquilo, eu comecei a olhar nos outros dias. O pai veio com o menino, oi, tudo bom? Obrigado, professora. Quantas vezes eu já fiz isso? Tô falando com as rosas, é algo do Senhor, dá um tempinho aí. Não sei, gente, cada um sabe do seu dia a dia, da sua particularidade, aquilo que o Espírito Santo está falando hoje pra gente, daquilo que há tempo. Mas é urgente o despertar, o abrir os nossos olhos, os nossos amigos, os nossos familiares, porque a gente vive como se a eternidade já fosse aqui, né? Como se a gente tivesse tempo de sobra para tudo que a gente precisa fazer no Senhor. Quando até hoje, às vezes eu fico meio decepcionada com as pessoas. Às vezes você espera alguma coisa, não vem. Lembro sempre, irmã Marta sempre consola a gente, falando assim, cada um dá o que tem. Não dá pra você esperar, você sabe o que ela não pode dar. Tá? E é com isso que eu queria concluir essa reflexão. Vamos em Lucas, vamos ouvir Jesus. Jesus fala, é gostoso demais. Lucas 6. Que a gente possa ter o que dar. Sempre, sempre, sempre. Que possamos ter o que dar de nós para marcar vidas, seja da geração que vai continuar aqui quando partirmos, seja daquela que está se agregando agora, como aqueles que foram lá servir Balaim. Eles não são culpados, não, eles nasceram assim, da cegonha, do repolho, não sabiam de nada que tinha acontecido, não sabiam de nada, não foram instruídos, estavam ali na terra com aquele povo que os pais ficou com dozinha de exterminar. O que ia acontecer, gente? O cenário já estava montado. Não sejamos nós assim. Vamos aprender. Vamos ouvir. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça essa palavra. Lucas 6, versículo 45. O Senhor estava lá no Sermão da Montanha e tal. E numa série de ensinamentos, ele diz assim, a partir do versículo 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto e nem o contrário, uma árvore má que dê um fruto bom, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. E aqui está o que Jesus falou, que eu queria que isso ficasse guardado no nosso coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Então é um processo natural, é guardar o nosso coração, porque o nosso coração, diz a palavra, precisa ser guardado, porque ele é, só que não, enganoso. Não viu a geração que entrou em Canaã? Não, Deus falou isso, mas assim, Deus não estava querendo ser tão literal. Eu posso fazer desse jeito, coração enganoso. Cegamente nos rendermos ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar a cultivar um bom tesouro. Porque aí esse tesouro, naturalmente, ele transborda nas nossas conversas, para os filhos, né? Aquele dizer do exército, meu sogro sempre fala, as palavras podem até convencer, mas o exemplo, ele arrasta, eu não falo lá em casa. Rodrigo levantou da mesa com o prato, se o Pedro já tinha levantado, ele dá meia volta, não precisa falar nada, ele pega o prato e leva. O Davi, que é o sonso mó, ele fica no prato ainda lá um tempão comendo, depois ele vê que ninguém deixa, ele não é doido de deixar. Eu já não falo mais, check. Uma coisa já foi ensinada. Mas que nesse meu check, esteja lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Se
lembrar que eu não era uma super-herói, nem o pai deles, mas que a gente, quando tudo estava difícil, a gente se prostrava clamando a Deus, porque a gente sabia que é dele que vinha a palavra, o conforto. Mas também nas horas felizes, o que a gente fazia primeiro? Chegamos, meus pais, a gente chegava no hotel, queria passar o fim escolar logo para ir para a piscina, mas o meu pai segurava para a gente ajoelhar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essas férias. Eu quero que meus filhos se lembrem assim. Coração transbordando de um bom tesouro. O resto é com o Senhor. A nós cabe obedecer e urgentemente sermos fiéis. Não precisamos inventar a pólvora, não precisamos de uma nova revelação urgente. Já tem revelação urgente publicada para nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, é tão difícil. É tão difícil, Senhor. Mas nos ajuda a estarmos com os corações e ouvidos abertos ao Teu Espírito, Senhor. Porque mais que nunca os dias são maus. E o Senhor tem abreviado os dias por amor de nós, Senhor. Que não percamos esse senso de urgência, de inspirar outros a Te amarem, Senhor, e a viverem para Ti e contigo de todo o coração, a começar dos nossos próximos, nossos familiares, nossas crianças, nossos jovens, mas também aqueles já adultos que o Senhor permite que se acheguem a nós, que eles não saiam, Senhor, indiferentes, porque a Tua presença em nós não será indiferente àqueles. Nós Te clamamos, é o nosso clamor, é o nosso clamor, Senhor, é o nosso clamor.